Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando a história do R34 utilizado no filme Velozes e Furiosos 2. Sim, o famoso Skyline do Brian. Porém, não é a história do Skyline R34 dentro do filme, e sim a história dele na vida real. Antes de começar, eu só tenho que falar pra vocês que as informações que eu tô passando pra vocês nesse vídeo, eu peguei num canal do YouTube chamado The Racing Joker, que no caso tá aqui na descrição também. Então, sem enrolar muito, bora logo pro vídeo. Pra começar, eu tenho que lembrar vocês que no filme não foi utilizado apenas um R34, só que aqui eu tô falando pra vocês do principal, no caso, o que aparece na maioria das cenas. Vocês já devem imaginar que esses carros que aparecem no filme são alugados, né? Inclusive, é bem comum aqui no Brasil isso com clipe de música. Se eu não me engano, no clipe do Matuê tem o Supra do Diego Iga, e no clipe do Hungria também tem o GTR do Davi Almonacid, então é bem comum. Só que o verdadeiro dono do Skyline utilizado pelo Brian era um cara chamado Craig Lee, ou Craig Lieberman, que era o Technical Advisor do filme, ou também conselheiro técnico se a gente traduzir. Inclusive ele também tem um Instagram chamado Craig Lieberman _42, que lá ele posta diversas fotos do Skyline, tanto antes da caracterização para o filme, quanto depois. É um material bem legal. Quem gosta de conteúdo relacionado a isso, eu recomendo bastante. Mas agora vamos falar do carro em si, né? Que é o que vocês querem saber. Então, inicialmente esse daqui era um modelo V-Spec, que no caso é o mesmo do Renato Garcia, porém ele veio na cor Black Pearl, que é essa cor aí, e ele foi feito em 1999. Dia 24 de julho de 2001, o Craig Lee acabou comprando esse carro lá na Motorex, que era aquela empresa que deu um monte de problema relacionado à Skyline nos Estados Unidos. Porém, na época ele pagou cerca de 78 mil dólares. Um fato curioso é que esse carro ele já veio com o body kit que é utilizado no filme, que para quem não sabe o nome é o Sea West. Inclusive ele também veio com umas rodas esportivas, porém não foi a mesma utilizada no filme. Foi essa daí que vocês estão vendo. É meio diferente, né? A questão é que a empresa já oferecia essas versões mais esportivas para quando o carro chegasse, o dono se preocupasse apenas em rodar com o carro no país. Pouco tempo depois, o carro acabou aparecendo na maior feira de modificados do mundo, lá em Las Vegas. Essa daí, SEMA. E lá foi a primeira vez que o carro acabou aparecendo com as famosas rodas que já tem no filme, chamada HRE 446R. Lá o carro também acabou aparecendo com uma pintura diferente. Ela era preta e também tinha diversos adesivos. Eu achei bem bonito, sinceramente. E vocês? Só que na época que ele foi nesse evento, as pessoas acabaram ficando bem surpresas, justamente porque era um carro que era bem difícil ver nos Estados Unidos. Até porque isso era no ano de 2001, o carro tinha sido lançado em 99 e também ele não tinha sido exportado para nenhum país, só para o Reino Unido, só que foram poucas unidades. Então já ter um GTR em 2001 nos Estados Unidos numa feira dessas era no mínimo curioso. Apesar do carro já ter vindo modificado pela Motorex, o Craig Lee decidiu mudar o carro para deixar mais a sua cara. Então a primeira mudança que ele fez foi mudar o carro de cor. Antes estava preto, agora ele colocou um azul inspirado no Diablo SV Monterey Edition. O inglês está quase saindo aqui. Além disso, ele também colocou alguns adesivos que no caso foram esses daí. Obviamente vocês já devem ter visto eles em algum lugar, como por exemplo, no Lancer do Brian ou no Need for Speed. Fora que ele mudou diversas peças do carro também e colocou o kit HKS, que é esse daí. Olha o tanto de coisa que ele colocou. O estimado era que o carro tinha cerca de 420 a 450 cavalos. Na primavera de 2002, o Craig Lee acabou recebendo uma ligação da produção do Velozes e Furiosos e eles queriam utilizar o carro dele no filme. E aí, como todos sabem, ele acabou aceitando. Até porque se ele não tivesse aceitado, nós não estaríamos falando sobre o R34 dele agora. Agora um fato curioso é que na época a Dodge estava negociando com a equipe do Velozes e Furiosos 2 e eles queriam que eles utilizassem carros Dodge no filme. Então justamente por isso, quase que o Brian acabou utilizando um Dodge Neon ao invés do Skyline. Agora imagina isso, o Brian pilotando um Dodge Neon. Meu Deus. A questão é que quando ele aceitou esse acordo, a Universal tinha que fazer algumas mudanças no carro para poder ficar visualmente melhor pro filme. Então eles acabaram mudando a cor do carro, colocaram aquelas famosas faixas azuis, trocaram os freios para uns freios maiores, trocaram a cor do interior de vermelho para azul e eles também cromaram a garrafa do nitro para ficar visualmente mais bonito e também para não aparecer propaganda. Eles também colocaram algumas peças de fibra de carbono. Agora vocês estão vendo uma foto rara do carro azul antes de ir para a Universal. Agora uma curiosidade é que esse daqui era um dos 11 carros importados legalmente para os Estados Unidos que podem rodar tranquilamente. Inclusive, se você não sabe, o GTR R34 pode sim rodar nos Estados Unidos, porém são em duas versões específicas, que no caso, se você quiser saber mais, tá aqui nesse vídeo, nos cards.
Então, depois que o filme acabou, que eles gravaram tudo o que precisava, eles mandaram o carro de volta para o Craig Lee. E ele pegou o carro e ele acabou modificando, trazendo o carro para o estado inicial de antes das gravações. Que no caso é esse daí. Só que agora ele tava com uma roda diferente. Era a Advan Model 5. E sinceramente eu até entendo ele ter voltado o carro para a configuração inicial, até porque ele conheceu o carro antes de conhecer o filme, então para ele o original é esse daí. Mas eu sinceramente não mudaria nada, até porque eu cresci vendo Velozes e Furiosos e pra mim esse carro aqui é uma lenda. Mas eu sou meio suspeito pra falar, né? Apesar dessas modificações, ele acabou mudando somente a parte estética do veículo, somente as pinturas e as rodas mesmo, porque a parte de tunagem ele deixou como a Universal fez. Ela tinha adicionado algumas peças e até um sistema de som diferente, esse daí. E como eu disse pra vocês, apesar de eu preferir a versão do Brian, essa daqui é a versão original do carro, a versão do dono. Cerca de um ano depois, o Craig Lee acabou recebendo uma ligação que era de uma empresa chamada Motor Mavericks, e eles estavam querendo comprar o R34. Obviamente que na época ele falou que não ia vender e tal, só que a empresa falou que cada um tem o seu preço, então perguntou para ele por quanto que ele venderia esse carro. Ele, como não queria vender, até porque ele sabia da história do modelo, ele chutou um valor bem alto e falou: ah, essa empresa nunca vai pagar esse valor. E, adivinhem, a empresa pagou. Então ele acabou vendendo o carro para a empresa, por um valor muito alto que nós não sabemos qual é. Olha só. A empresa acabou pegando o carro, pintando o carro de preto novamente, que no caso era a cor original dele, e também tirou todos os kits HKS. Ela meio que deixou o carro original do jeito que ele veio para os Estados Unidos. E a última informação que foi dada no vídeo foi que o carro foi vendido para alguém em 2012 da Costa Leste. Então, de maneira geral, atualmente o carro está com alguém, provavelmente está preto, e nós não sabemos quem é a pessoa que está com esse carro. Recentemente surgiu uma imagem que no caso é do carro sendo levado para um armazém, se eu não me engano era na Escandinávia, ou alguma coisa assim, e tava ele e o Eclipse do Roman. Só que esse daqui eu acho que não é esse carro principal do Brian, até porque o verdadeiro dono do carro postou essa imagem e não falou que era o carro dele, né? E no Instagram do Craig Lee ele também aparece com alguns R34s com o mesmo body kit, porém acredito que não seja o dele, é só uma versão parecida mesmo. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!